agora a gente vai conversar um pouco sobre processo de reparação e alguns tecidos bem especializados. A gente vai falar sobre esse processo na pele, tá? Então, as clássicas, cicatrização por primeira e segunda intenção, o que significa isso dentro do contexto da patologia e sob o olhar de mecanismos que a gente vem desenvolvendo nessas nossas conversas, a reparação óssea, a reparação do nervo e a reparação muscular. Tá? E aí vai acabar falando um pouquinho também sobre reparação no sistema nervoso central. Bom, na pele, classicamente, se fala ou se subdivide os processos de cicatrização em união primária e a dita reparação ou cicatrização por primeira intenção e a união secundária por segunda intenção. Mais recentemente, alguns autores têm proposto que, quando se trata das grandes feridas, como um exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, a gente falaria até em reparação por terceira intenção. Bom, o que eu acho muito importante a gente comentar sobre esses processos é o seguinte: é que, na verdade, não vai acontecer nada de diferente do que a gente já viu, tá, em termos de mecanismo. A gente falou de fases da cicatrização, tendo como modelo a cicatrização cutânea. Então, com reepitelização e fibroplasia, reorganização dos tecidos e tudo, maturação dos tecidos e tudo mais. Então, exatamente isso vai acontecer tanto na união primária, na união secundária ou nas grandes feridas. O que vai ser diferente aqui é a quantidade de elementos nos diferentes eventos a gente vai ter, como por exemplo, talvez uma fase inflamatória muito mais longa, com mais destruição tecidual, uma fase proliferativa mais intensa e prolongada, ou então ainda uma fase de maturação mais complexa, tá? Mas quando a gente está falando de reparação cutânea, tá? E aí a gente pode discutir a cicatrização, porque tem formação de tecido conjuntivo, ou é a regeneração, porque a gente tem reconstituição de todos os elementos. Exatamente, eu acho que a gente pode deixar aberta essa discussão, ou pode propor essa discussão, mas quando a gente está falando de reparação cutânea, tá? Essa diferenciação de união primária, secundária e reparação de grandes feridas, ela é uma subdivisão acadêmica com fins de olhar terapêutico, de manejo de ferida. Tá? Em termos mecanísticos, vai acontecer a mesma coisa em cada uma delas. Então, só para a gente revisar isso, tá? Lembra, tecido normal, quando ocorre uma agressão mínima com destruição só do tecido epitelial, ele é reposto e pronto. Bom, uma agressão mais intensa, com destruição do tecido conjuntivo, a gente vai ter todo o processo de hemostasia, inflamação, fase proliferativa e maturação, com formação, muitas vezes, de cicatriz. No caso aqui, vai haver a reepitelização também, tá? Quando a gente transpõe isso para... quando a gente avalia isso em feridas pequenas ou grandes, a gente pode, então, classificar esses processos como cicatrização por primeira intenção, quando a ferida tem bordas justapostas, tá? Teve dano mínimo tecidual, não teve grande perda tecidual e não tem ainda instalado nenhum processo inflamatório decorrente de infecção secundária. Tá? Então, bordas justapostas, é óbvio que vai acontecer nesse local de lesão a formação de um coágulo, tá? Então, fase de hemostasia, na sequência, fase inflamatória, fase de proliferativa e depois de maturação. Só que tudo isso foi tão moderado, ou aqueles bordos eram tão próximos, a gente não tinha nenhuma intercorrência, nenhum elemento maior de destruição tecidual, que em pouco tempo, talvez em pouquíssimas semanas, a gente já tem a maturação desse tecido, tá? Enquanto que, por outro lado,
naquilo que a gente chama de cicatrização por segunda intenção, houve um grande dano tecidual, sendo que as bordas não estão justapostas, tá? Houve a formação de um grande coágulo, tá? E também a necessidade de uma resposta inflamatória mais intensa, inclusive para remoção daquela grande quantidade de restos celulares que estão depositados naquele local, tá? Então, é óbvio que a angiogênese e a fibroplasia também vão ser mais intensas, esse processo vai ser mais prolongado e, óbvio, o fator, a fibroplasia vai precisar ser melhor reorganizada, tá? Então, o tempo de maturação vai ser maior e vai acontecer, então, o que se chama de contração da ferida. Ou vai ficar mais óbvio aqui o que a gente chama de contração da ferida. Então, exatamente isso é o que a gente chama de cicatrização por segunda intenção. E na terceira intenção, a união terciária, né, das grandes feridas, seria isso aqui também só numa escala maior, como a gente já viu em algumas daquelas feridas. Então, aqui um exemplo do que seria uma dessas uniões terciárias, né? Esse aqui é a história de um cão chamado Snoopy, né? Não sei porquê, que eu busquei na internet, e ele tinha justamente isso, dizer que era uma lesão de uma grande queimadura, onde a gente percebe realmente que inicialmente existe muita contaminação, muita inflamação ativa, provavelmente por infecção secundária, tá? E progressivamente a gente vai vendo a aproximação dos bordos dessa lesão. Lembra que eu falei sobre reptilização, né? A reptilização vai dos bordos para o centro, tendendo a se encontrar a partir de cada um desses bordos. Então aqui a gente observa isso já numa fase bem mais avançada, com a lesão quase fechada e com uma ampla área de contração da ferida. É óbvio que num caso desses a gente vai ter uma cicatriz muito mais evidente. Talvez essa seja a grande diferença de resultado de lesões aqui na união primária, ou primeira intenção, a gente praticamente não tem cicatriz, a cicatriz é mínima. E quanto maior a união secundária ou terciária, a gente vai tendo a tendência de ter cicatrizações muito maiores, tá? Esse caso do Snoopy tá nesse site aqui, tá? São casos de sucesso de diferentes tipos de terapia. Bom, outro processo de reparação sobre o qual a gente deve comentar um pouquinho é a reparação óssea, tá? De novo, aqui a gente vai ter as mesmas fases, talvez com alguns elementos um pouco diferentes ou alguns elementos adicionais, tá? Então, houve uma fratura óssea? Sim. O que vai acontecer? Primeiro momento, uma fase de formação de coágulo, que normalmente é muito intensa, né? Porque imagina, com fratura óssea, no osso que tem medula óssea, existe um grande sangramento, tá? Bom, a partir desse momento também vai se instaurar um processo de resposta inflamatória e já aqui vai ter o recrutamento de células osteoprogenitoras. Células osteoprogenitoras vivem aqui na região do periósteo, tá? Junto ao periósteo. E são elas que vão dar origem ao osso cortical, certo? A gente também tem osso trabecular, só que o osso trabecular ele é formado lá a partir daquela cartilagem que está nas extremidades, nas diáfises ósseas, tá? Então, a gente vai precisar arrumar um jeito de fazer essa reposição também de osso trabecular, ou seja, via células progenitoras que vão migrar para cá ou alguma outra alternativa. Lembra que na fase proliferativa lá da cicatrização clássica, a gente tinha uma deposição de um colágeno não muito adequado, ou seja, a formação do tecido de granulação, onde a gente tinha a formação, a deposição de um colágeno frouxo, pouco resistente, com o tecido ficava muito edemaciado, tinha muitos vasos. Então, algo parecido vai acontecer aqui também, tá? No caso do tecido ósseo, vai ter formação de tecido de granulação das extremidades migrando para o interior, crescendo para o interior, proliferação das células osteoprogenitoras e formação de
cartilagem, tá? Então, as células osteoprogenitoras migram para cá, esse tecido de granulação se diferencia, lembra, são tecidos mesenquimais, tem parentesco embrionário, e a partir desses tecidos, então, aí formados, a gente vai ter, inicialmente, formação de cartilagem, tá? E nesse momento a gente vai ter aquilo que a gente chama de calo ósseo, ou seja, no local dessa cicatrização vai ter uma lesão robusta, uma lesão grande, mas pouco resistente, muito frágil, porque nesse momento a gente ainda não tem tecido ósseo, a gente tem cartilagem. Então a gente fez um reparo muito frágil, tá? Tentando só estabilizar esse órgão, né, esse osso, para agora começar a entrar de fato na fase de maturação, quando essa cartilagem vai ser substituída por tecido ósseo de fato. Tá? Então, as células osteoprogenitoras começam a proliferar, se diferenciar e voltam a constituir, e voltam a depositar a matriz óssea, passam a depositar a matriz óssea e voltam a constituir tecido ósseo, certo? Então, a fase de calo ósseo, que todo mundo já ouviu falar, ela se equivale à formação do tecido de granulação e ela representa a fase proliferativa do processo de reparação, tá? Então, aqui chama a atenção que na reparação óssea a gente tem a formação do calo, tá? Então, bem visível aqui na reconstituição de um osso, tá? A área ainda onde se tem restos teciduais, a área do coágulo, tá? Aqui já o osso inicial, né? Células osteoprogenitoras tentando proliferar e já um foco de tecido tecido cartilaginoso, que a gente bem enxerga aqui. E aqui mais para o centro, já da periferia para o centro, a gente consegue ver ainda tecido de granulação, o fibroso mesmo, a semelhança do que a gente viu lá na cicatrização clássica. Bom, outro processo de reparação que a gente deve considerar é o processo de reparação do nervo. Ele cursa com regeneração axonal. Eu vou deixar bem claro sobre o que a gente está falando. Nós já comentamos que o neurônio é uma célula permanente e, como célula permanente, ele não sofre mitose, ou seja, não existe reposição neuronal, pelo menos até o que se sabe por enquanto, né? E dentro de condições normais, ou talvez até exista um potencial, mas dentro de condições normais isso não vem ocorrendo. Mas essa célula neurônio, que tem aquele grande prolongamento que a gente chama de axônio, e que, na verdade, a partir do momento que o axônio sai do sistema nervoso central, tá, ele passa a ser mielinizado por células de Schwann e vai constituir o nervo. Então, o nervo, na verdade, é um conjunto de axônios que vão até um pé terminal, certo? Bom, esse nervo, ou estruturas do nervo, os axônios neuronais que constituem o nervo, eles podem regenerar. Então, a gente pode ter reconstituição de nervo? Teoricamente pode. A gente vai ver onde os problemas ocorrem a ponto de não haver uma regeneração funcionalmente eficiente. Tá? Lembra que a gente falou isso lá no nosso primeiro encontro presencial. Tá? Um dos problemas que a gente tem nos processos de regeneração é reconstituir unidades funcionais. Tá? E aqui talvez um dos maiores problemas seja justamente esse. Então, olha o que acontece. Houve um dano num axônio, tá? Nesse momento, a gente inicia as fases tradicionais. Uma fase de hemostasia, talvez aqui ocorra minimamente, dependendo do dano que aconteceu no tecido, e a fase inflamatória. Olha que o corpo neuronal também se mobiliza para justamente fazer reconstrução. O corpo neuronal está lá no sistema nervoso central, e esse axônio já é
constituinte de um nervo no sistema nervoso periférico. Ou também pode estar lá no sistema nervoso central, mas é mais difícil acontecer um padrão de injúria, um padrão de agressão como aqui. Bom, na sequência, esse prolongamento axonal que ficou dissociado do segmento que está relacionado com o corpo neuronal, esse prolongamento axonal dissociado, ele vai morrer, ele vai ser eliminado, tá? Vai ser eliminado pelas células inflamatórias. A semelhança do que acontece também nos outros tecidos, quando as células inflamatórias vão lá remover restos teciduais. E aparentemente já começa a acontecer um brotamento de filamentos axonais por parte dos axônios periféricos ao axônio ou grupo de axônios lesados, tá? E aí também começa a acontecer proliferação de células de Schwann, porque as células de Schwann elas vão ser o tubo condutor para essa proliferação axonal. E aí que começam os problemas da ineficiência desse processo. Lembra que eu comentei com vocês sobre o endoneuro e as células de Schwann? São essas duas estruturas que vão direcionar o encaminhamento desse axônio. Bom, se o endoneuro está íntegro, essas células de Schwann vão proliferar seguindo aquele tubo constituído pelo endoneuro. Na falta do endoneuro, essas células de Schwann começam a proliferar em direções aleatórias. E isso vai permitir também que esse brotamento axonal se direcione de forma a fazer brotamentos aleatórios, que não obrigatoriamente vão se depositar na placa motora, que é o foco da atenção desse neurônio, tá? E lembra, sempre o corpo axonal também vai estar respondendo. Aqui a gente vai estar tendo, aqui a gente tem o que chama de cromatólise, tá? Então, quando a gente vê cromatólise lá no nervoso central, a gente diz, ops, estava acontecendo alguma coisa lá nos nervos. Tá? Isso é toda uma movimentação dos corpúsculos de início, né, que são agregados ribossômicos do corpo neuronal, que estão se movimentando para produzir proteína, produzir elementos para permitir essa brotação axonal. Tá certo? Então, com o tempo, esse axônio vai proliferando. Se existe, então, o endoneuro e ocorreu uma boa formação de um tubo neural, constituída pelas células de Schwann também, ele vai conseguir progredir para dentro desse tubo neural, né? E vai, de novo, inervar a placa motora adequada. Normalmente não é, ou no geral, não é isso que acontece. No geral, na ausência do endoneuro, que é o que acontece na maioria dos traumas, o endoneuro é destruído também, ocorre um brotamento aleatório, tá? E não existe a reinervação da placa motora alvo, tá? Isso acontece, por exemplo, quando se faz amputação de membros e se deixa um coto de nervo, sempre vai ficar algum coto de nervo. Existe uma brotação irregular desses axônios no coto de nervo a ponto de constituir o que se chama corriqueiramente de neuroma, tá? E é justamente por causa da existência do neuroma que se recomenda que na amputação de nervo, na amputação de membro, os cotos de nervo sejam muito bem isolados, tá? Para que todos esses axônios que vão rebrotar, eles não cheguem a inervar placas motoras muito superficiais, porque a literatura reporta que isso é elemento de muita dor. Se ele chegar a inervar a pele, ele vai estar constantemente sob atrito, sob pressão, e vai acabar gerando muita dor nesse paciente,
tá? Então, o neuroma lá das amputações, ele nada mais é do que essa brotação exacerbada dos axônios, tá? Então, só para vocês aqui, também isso pode acontecer tanto em traumas, como em condições tóxicas, às vezes, ou em doenças imunomediadas. E aí, aqui, então, toda a sequência numa única figura, tá? Com dano ao nervo, perda, morte do coto distal e também de uma porção do coto proximal até o primeiro internodo de mielina e o brotamento. No caso aqui também houve um brotamento eficiente com remielinização e o nervo supostamente foi reconstruído. Mas a gente sabe que isso é bastante raro. Então aqui só uma animação, né, mostrando como isso aconteceria, lesão, limpeza, brotamento e brotamento final, tá? Então essa fase aqui, onde a gente tem essa proliferação desse monte de brotinhos e células de Schwann, equivale à fase proliferativa, tá? E depois, com a reconstrução desse nervo, é a fase de maturação. Então, como eu falei para vocês, praticamente mais do mesmo, tá? Então, aqui, um trabalho experimental, aqui não é HE, isso aqui é um nervo incluído em resina, cortado e corado com ácido de toluidina, e mostra um nervo normal, 7 dias pós-esmagamento, tá? Então, a gente vê aqui todos esses cotos destruídos, tá? 14 dias pós-esmagamento, com uma proliferação muito grande de células de Schwann, já aqui alguma remilinização, a gente vê axônios, brotos axonais bem pequenininhos, com células de Schwann bem visíveis, e aqui, então, já a reconstituição. Isso aqui, claro, que é uma situação experimental, tá? Até porque foi colhido esse nervo depois, tá? Então, é uma situação experimental, mas que prova que pode acontecer essa remodelação ou regeneração axonal, como eu disse, nem sempre eficiente. Bom, outro tecido que tem um processo de reparação bem bacana, tá, que vale a gente dar uma conversada sobre, é o músculo. Lembra que eu falei para vocês também que o músculo ele tem uma estrutura, de certa forma, similar à do nervo. As fibras musculares, elas são envolvidas pelo endomísio, que é uma camada de tecido conjuntivo que envolve cada fibra. Bom, no interior ou junto a essa camada existem as células que a gente chama de células satélites, tá? Então, quando ocorre um dano ao nervo, um dano à fibra muscular, essa fibra muscular, ela de fato não repara, porque a célula foi lesada. Então, essa célula ela não vai regenerar como o axônio. O que é que vai acontecer nesse caso? Vai haver a fase de hemostasia e inflamação, tá? A fase inflamatória, os restos teciduais vão ser removidos e vai haver o estímulo para que essas células satélites, que eram células que estavam ali na espera, quietinhas, então vai ter o estímulo para que essas células satélites proliferem e façam a reposição dessa fibra muscular. Elas vão crescer dentro do tubo e vão fazer a reposição. E aí, de novo, em havendo tubo, ou seja, se nessa lesão não houve dano ao endomísio, melhor vai ser essa reparação. Se houve dano no endomísio, certamente essas células satélites vão proliferar de uma forma irregular, desagregada, formando muitas vezes células. Quando a gente faz um corte transversal dessa fibra muscular aqui, a gente vê múltiplos núcleos proliferando de uma forma meio desordenada, tá? Então, maior sucesso da regeneração muscular, quanto melhor tiver a preservação do endomísio, tá? Mais rápido vai ser o processo de maturação dessa lesão. Então, vai ter fase de hemostasia inflamatória, com remoção dos restos teciduais, vai ter fase proliferativa com um excesso de proliferação
de células satélites, como a gente vê aqui, ela proliferando, olha aqui, ela enviando prolongamentos. Então, aqui, ó, a fibra muscular ficou descontinuada e a célula satélite, então, envia os prolongamentos. Uma ou muitas, como a gente vê aqui, tá? Então, pode ser que múltiplas células satélites, ó, com vários núcleos, estejam proliferando. Então, quando a gente vê na histologia esse momento, é bem uma fase proliferativa. A gente tem muito tecido, tá? E depois pode acontecer a reorganização, que vai ser a remodelagem, que vai ser mais eficiente quanto melhor tiver sido a preservação do endomísio. Aqui é exatamente a mesma coisa, falando das fases. E aqui eles falam em regeneração do tecido muscular. E aí, exatamente com quem ajudou, né? Macrófagos tipo 1, macrófagos tipo 2, sobre os quais a gente já conversou, né? A regeneração propriamente dita, com as fibras proliferando, e os mediadores que vão modelar essa reconstrução, tá? A maturação do tecido. Faltou comentar com vocês ainda um pouquinho sobre a reparação no tecido nervoso, no sistema nervoso central, tá? Lembra que no sistema nervoso central também não existe tecido conjuntivo, então no sistema nervoso central, a gente até já comentou em outras ocasiões, quem vai proliferar, tentando fazer a reposição de tecido perdido, são os astrócitos, tá? Invariavelmente, a gente não vai ter a reconstituição de um tecido funcional, então vai ser um evento tipo cicatrização mesmo, tá? E quando isso ocorre, a gente vai chamar esse processo de cicatriz glial, tá? E esses astrócitos que vão estar hipertróficos, vai ter hipertrofia e hiperplasia dos astrócitos. Eles vão precisar proliferar para repor aquele tecido. Então, esses astrócitos hipertróficos e hiperplásicos, mas especialmente os hipertróficos, a gente vai chamar de gemastócitos. Então, vai ser corriqueiro vocês lerem que no sistema nervoso central ocorre cicatrização glial realizada por astrócitos gemastocíticos ou gemastócitos. De novo, o resultado disso não vai ser um tecido funcional. Tá? Claro que pode acontecer alguma fibrose a partir de meninge, tá? Ou até eventualmente a partir de algum vaso. Mas o corriqueiro aqui no sistema nervoso central, a gente tenha de fato cicatriz glial, tá bom? Por enquanto era isso. A gente volta a conversar sobre temas ligados à reparação, especialmente quando o processo de reparação não dá certo, que acontece, tá? Que tipo de tecidos a gente vai ter, ou que tipo de situações fazem com que a nossa reparação não ocorra de forma desejada, tá bom? Então, até lá no nosso próximo encontro.